Como nem como se eu tivesse aceitado a Jesus pela primeira vez. Quando o Senhor colocou essa responsabilidade nas nossas mãos, por que não na sua mão, irmão Júlio? Nas nossas mãos, porque foram 3 pessoas que Deus preparou para esta obra. Louvado seja Deus. E uma dessas pessoas teve que se ausentar, não apareceu mais, não deu mais satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que quem não ajunta, né, irmão? Se espalha. Mas aqui é chamado ajuntamento. Glória a Deus, aleluia. Então foi bom enquanto o irmão Francisco esteve conosco, louvado seja Deus. Ficou o irmão Santos, que faz parte, né? Aleluia, aqui conosco, e já está com 2 anos. Oh, glória. O inimigo sempre falava que essa obra não ia para frente, porque Deus não tinha vínculo com aqui, era uma coisa pequena, sempre visando, aleluia, talvez a minha situação financeira ou a minha pequenez, mas que eu nunca disse para ninguém que eu era grande. Grande é o Senhor, e Ele é tão grande que estamos completando 2 anos, né, pela fé, glória a Deus, neste trabalho, onde o Senhor tem feito grandes coisas, irmãos, para a glória de Deus. Só quem não se agrada mesmo é Ele, com Ele eu não tenho nada a ver com isso, louvado seja Deus. Ele não gosta de mim, nem eu dele. Também não discuto com Ele, nem vou me confrontar com Ele. Mas eu digo para Ele que maior do que está no mundo é o meu Deus. glória a Deus. E são 2 anos para a glória de Deus. Tem uma luta, porque ele me dizia assim, vai 2 anos, tem nada, vai ter nada, vai ter nada. Sempre um jeitinho de estar acusando, apontando, porque muita gente visa, aleluia, o bem-estar, a grandeza, a riqueza, aleluia. Mas na palavra de Deus, Ele me ensinou e eu aprendi com Ele e até hoje carrego isso dentro de mim, que o Senhor tira dos grandes entendidos e dá aos pequenos, aleluia. E os pequenos têm se levantado diante dos grandes e feito a sua obra. Louvado seja Deus. Não tenho me esquivado, aleluia. Passei pela sombra do vale, pelo vale da sombra da morte. Jesus me levantou para que eu tivesse coragem de lutar. Hoje eu sei que eu sou aquele soldado que levou o tiro e estou de pé. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Porque nesse quartel que nós nos alistamos, ou você é, ou deixa de ser. Aleluia, Deus. Tem pessoas que por qualquer nuvem, aleluia, que aparece, qualquer sombra, vou me desviar, não está dando mais, então encosta Jeová na parede e diz: eu só vou àquela igreja, eu só vou àquela oração, quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor me der aquilo e aquilo outro. E Deus não tem a obrigação de fazer isso conosco. É como disse o hino, quando nós nos humilharmos perante o Senhor, saber pedir as coisas a Deus e saber que nós somos só isso aqui, nascemos disso e para que voltamos, aí Ele chega junto. Glória a Deus, louvado seja Deus. E esses 2 anos, para a glória do nome do Senhor. E eu creio que vai 3, 4, 10, até o Senhor me ausentar daqui, as minhas portas estarão abertas para o meu Senhor. Já passaram muitos por aqui e chegaram, aleluia, caído, desempregado, doente, paralítico da alma, do espírito, e o Senhor fez grandes coisas. Infelizmente esqueceu de voltar para agradecer a Deus. Mas é cada um com o Senhor. Aleluia. Aqui nós temos a obrigação de sabermos ser gratos a Deus. Aleluia, Deus. E dar graças a Deus em tudo, para a glória de Deus. Então, nessa tarde, vamos fazer uso da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 6.
Aleluia. Salmo de número 6. O que é, meu irmão? O que é? Bota lá minha madeirinha. Bota lá minha madeirinha na cabeça. Balança pra lá. Aleluia. Vamos fazer uma leitura alternativa. Aleluia. Eu leio um versículo, os irmãos lerem outro. Aleluia. Para todos nós participamos, tá bem? Aleluia. Louvado seja Deus. Que diz a epígrafe da palavra de Deus. Davi recorre à misericórdia de Deus, aleluia, e alcança o perdão. Aleluia, Jesus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me extingue no teu furor. Misericórdia de mim, Senhor, porque estou fraco. Sara-me, Senhor, estou perturbado. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta a ti, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nada à minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. E os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido, aleluia, por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor, aleluia, aceitará a minha oração toda. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Torne atrás, envergonhem-se no momento. Eterno, Glória a Deus. Pai que estabeleceu. Aleluia, Jesus. Louvamos e exaltamos. Te damos graças, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Por mais um dia, por mais uma sexta-feira. É, Senhor. Por mais um ano na tua presença. Por mais um ano o Senhor está conosco. Por mais um ano, Senhor, aleluia. Que tu nos tem feito, meu Senhor, passar pelos mares, pelo fogo, pelas águas, pelas circunstâncias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pela tribulação, mas não estamos passando só. Aleluia. Muito Aleluia, obrigado, Senhor. Jesus. Porque Obrigado, o Senhor, Jesus. elevando o necessitado do pó, acode o aflito, aleluia, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque nós oramos e o Senhor nos escuta e tem respondido a oração dos teus santos. Aleluia. Ó Senhor, abençoa cada um que já chegou neste lugar, aqueles que ficaram de vir, Senhor, toma a direção, toma nas tuas mãos. Eu sei que o inimigo muito se andou para que alguns não chegassem até aqui. Mas graças nós te damos porque o anjo do Senhor abriu os caminhos, Aleluia. E chegaram a este lugar. Esse lugar é teu, Senhor. Senhor, me ensina a descer, me ensina a me humilhar, me ensina a pedir, me ensina a te orar. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Obrigada, Jesus, por estarmos de pé. Aleluia, Jesus, aleluia. Armaram-se os arcos, abriram as covas, mas o Senhor quebrou o arco, queimou os cavaleiros de seus cavalos. Porque uns confiam no cavalo e no cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor. Muito obrigado, meu Cristo. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Através das grandes lutas, das grandes provas, vem uma grande vitória. E nessa tarde nós somos vitoriosos no teu nome. Tem misericórdia de nós. Tem, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós.
Perdoa meus pecados, falhas, pensamentos, palavras, omissão, desobediência, meu Deus. Deus, repreende, Deus, toda pequenez, aumenta a minha fé. Deus, alimenta a nossa fé nesta tarde. Nós estamos aqui confiando em Ti, meu Senhor. E assim, Deus, cada louvor, cada testemunho, Deus, cada cântico, cada saudação seja para a honra e a glória do Teu nome. O Teu nome seja glorificado. Senhor, que eu desapareça e apareça o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. É que nós te oramos assim, meu Deus, e já te agradecemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Sentar, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria fazer diferente nesta tarde. Eu queria que o grupo de senhoras se juntasse e louvasse a Deus. Tudo que as irmãs souber. Amém? Todas as senhoras. Louvasse ao Senhor. Eu não fique sentadinha, você louva daí para não. Vira a cadeira e dá para não pôr sua perna. Levanta a cadeira para. Era a irmã ali. É todas as irmãs para louvar ao Senhor. Você quer explicar? For mulher, pode cantar. Isso. É, porque confio na gente. Eu confio. Amém. Veridade é não vamos. É todo Todas as mulheres. Todas as mulheres. É todas as mulheres, né? Eu vou fazer parte também do mistério aqui. É pra lá, irmão. Ei, é pra lá que eu tô. 469, viu, Jesus maravilhoso. É lindo, Jesus. Eu me dizendo que a mulher aqui está dentro. A pedra tá, sai, mas não sai, viu, filho? Só Jesus, eu creio, Jesus, que ela hoje demora. Amém. O angelical trombeta neste mundo Explodir. o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus não vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passará a terra, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra me ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a
bênção. Eu quero chamar se tiver um testemunho para falar a saudação, amém? Oh, aleluia. Glória a Quem tiver testemunho para dar, quem quer, amém, Jesus. Na parte de Jesus. Meu nome é Arlete, para quem não me conhece, a irmã Júlia me conhece, e mais que está aqui a primeira vez, né? Irmão, o testemunho que eu tenho para contar é porque minha mãe mora em Fortaleza e eu fiquei sabendo que ela ia vender a casa dela e ir embora para outro lugar. E a minha mãe, ela me ajuda muito, e a minha avó já está de idade, eu moro com a minha avó. E ali eu me preocupei muito, irmão, porque ela ia embora, ia vender a casa e ia ficar distante da gente, né? Tem outras coisas que, se eu for contar, vai tomar muito tempo. Aí eu vi aqui na irmã Josi, eu contei, pedi um conselho a ela disse assim, minha filha, vá, que ainda hoje Deus vai te dar uma resposta. Glória a Deus. Não está aí não com fé na irmã, mas com fé em Deus, que Deus Aleluia, é desse jeito. Aí quando eu cheguei em casa, eu senti de Deus ligar pro meu padrasto, né? Tudo bom, como é que tá? Vai viajar mesmo? Aí ele, não vou mais não. Eu não vou não, porque o cara tava querendo tomar a minha casa. E ele embrumou, disse que ia depositar, não depositou, e a gente não vai mais. E eu também não vou mais. Aí eu fiquei muito feliz com o Senhor e falei para a casa do Senhor, quando eu for lá, eu vou dar o meu testemunho. Glória a Deus. Porque ela estava tudo armado aí. Eu ligava para minha mãe e disse, mãe, não vai não. A senhora vai para longe, a senhora vai sofrer. Eu já tinha mostrado um sonho, revelação de sonho. E eu tinha passado para ela, mas ela não deu crédito. E ali eu me atribulei com o Senhor. Eu me atribulei assim, porque se ela fosse, ela ia voltar, ela sofreu tudo. Aí eu disse, mãe, não vá não. Aí ela disse, minha filha, não me impacte de eu ser feliz. Eu quero ir, eu vou. Eu, tá bom, então tá certo, amém. Aí fui orar, né? Orei pela madrugada, o Senhor me deu a vitória, né? Eu creio que todo mundo estava com um propósito, né? De adorar o Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Nem foi ela, nem foi Aleluia. Saúde, amada igreja, a paz do Senhor. Amém. E quero parabenizar por mais esse ano, né? Obrigada, De trabalho Jesus. Amém. aqui na casa do Senhor. Eu já vim aqui, acho que é a terceira vez que eu vim aqui. Mas graças a Deus, toda vez que eu vim aqui, o Senhor falou poderosamente comigo. Ele já falou através dos louvores, né? A gente está ligado, irmão, Deus fala. Né? A gente recebe. Eu vim receber uma bênção, eu recebi a minha bênção, graças a Deus. Se eu fosse agora, eu levava a minha bênção. Irmã, eu quero deixar aqui para a igreja o Salmo 191, o primeiro e o segundo versículo, que diz assim. Muita coisa que está a igreja, né, irmão? Mas a palavra do Senhor sendo cada coisa, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glórias a Deus. Esse hino que nós louvamos, eu estava bem na minha casa e eu estava muito fraquinho mesmo eu estava. E eu dobrei meus joelhos e o inimigo colocou na minha cabeça que o meu nome significa da vida. Aí eu dobrei meus joelhos, eu chorei tanto, e eu pedi ao Senhor, Senhor, com muita fé, Senhor, me fala só através de um hino. Se o meu nome deixar no livro da vida, faz abrir um hino que fale comigo, coisa assim, Glória né? a Deus, amém. Aí Deus falou comigo poderosamente. E aqui eu senti Deus de dar esse testemunho, mas o meu testemunho que eu vim também dar é um livramento muito grande, a irmã Graça já sabe. Sábado, amanhã é sábado, né? Amanhã vai fazer 15 dias. Que eu tenho 2 filhos, todos são taxistas. Tenho 3 filhos, 2 são taxistas. Aliás, todos 3 eram, mas só tem 2 trabalhando. E eu fui ver o meu ele tem um filho, mas ele não é casado, sabe? E aí ele era casado da mãe do bebê, então o bebê eu quis também, né? E o meu filho do meio chegou pra mim e disse assim, mãe, a senhora já consultou o Senhor? Não vá não. Pediu 3 vezes, não vá não. Consultou o Senhor? Se é muito só. E eu falei assim, Senhor, se for a tua vontade, se é uma pessoa que eu continue com a tua vontade, se não for, te dou meu pensamento. Mas eu final estou pensando antes de ir, né? Fomos, foi uma bênção, quando foi na volta, o inimigo é imundo, ele é sujo. Aí aqui da casa bagunçada, a briga era de casa, né? Aí o meu filho bocejou, aí você tá dormindo, neguinho, chama você de tá dormindo, neguinho? Tô não. Aí eu peguei, olha só, eu fechei meus olhos, eu vou ver se ele tá dormindo. Irmã, só foi fechar meus olhos. O carro bateu na gente. Eu gritei, irmã, eu fiquei apavorada, eu falei,
fazer, eu fiquei desesperado desse carro. Acabou o meu carro, o carro do meu filho todo acabou todinho. Grande coisa que o Senhor deu pra gente, né, irmão? Aí o carro que bateu no carro do meu filho furou o pneu e tudo, aí chegou, ficamos lá, e graças a Deus, Deus das pessoas que a água passou e acalmou lá, tudo. Aí o meu filho chegou, aí ele ligou pro meu filho, né? O Zóio ligou, aí disse assim, aí quando eu chegou assim, mãe, foi que eu disse pra senhora, não. Eu disse, meu filho, mas eu orei, mas eu creio também, que Deus me levou ali, quando eu disse também, meu filho, porque ele tem 23 anos, ele é muito menino ainda. Ele ficou mesmo apavorado, sabe? E eu dentro desse dó, consolei meu filho, né? Ele agitou assim, só tá machucado, hoje não para, até hoje, eu tô sentindo não tá na cama dele, mas fui pro médico, graças a Deus não remédio, mas foi uma grande vitória, né? Aí o Senhor cobriu a parte de R$1.200, o homem pegou R$2.000 e deu mais R$200 assim, e depositou na conta. E graças a Deus, ela vai fazer 15 dias amanhã que o carro tá lá na concessionária, na concessionária, lá na oficina, exatamente. Irmãos, e agora ele pegou esse telefonema que aí vai chegar amanhã as peças do carro para colocar. Mas eu coloquei, Senhor, está tudo na tua mão, né? A gente deve descansar no Senhor, né? Eu descanso no Senhor, tenho muito papel do Senhor, dá a paciência, da sabedoria, estou descansando. Eu peço aos irmãos que orem pelos meus filhos, os filhos da irmã Graça, eu sabe o nome deles. E eles ficam muito abalados, sabe? Mas Jesus é bom, maravilhoso, graças a Deus não houve morte, não houve nada, e aqui eu estou agradecendo ao meu Deus, ao Senhor, porque o Senhor vela por nós, né, irmão? A gente pensa que Deus não está olhando, mas Deus está olhando, Deus está vendo tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele está pensando. O Senhor, Ele sabe tudo da nossa vida. Basta realmente a gente olhar, pegar tudo nas mãos dele, confiar e entregar. E às vezes eu entrego, mas eu fico pedindo de volta, sabe? Assim? Pedindo de volta, assim, porque o Senhor, porque a palavra do Senhor dele é do Senhor. A gente tem que entregar e descansar, né, irmão? E o Senhor vai me ensinar a descansar. Eu estou aprendendo a prova, mas amém, glória a Deus. Eu só posso dar em nome de Jesus e rogar a fazer o favor a favor dos meus filhos. Amém. Salve a igreja do Senhor, na paz do Senhor. Amém. Vou falar algo aqui, é um testemunho tão pequeno, mas é só para os irmãos entenderem o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. É porque nós merecemos, é porque nós somos bons? É não, é porque o Senhor é bom. É verdade. E Ele, quando Ele promete, Ele não deve nada. Agora, recentemente, eu estava, acho que até o irmão Campos estava lá nesse dia, na irmã sexta, e Deus usou a missionária sexta para mim, e disse, com graça, eu vejo a casa da sua mãe sendo construída em cima. Então, lembra? A glória do Senhor. E a irmã Seixas disse que até questionou e disse, pai, porque a casa da minha mãe, para a glória de Deus, é uma casa muito bonita, muito boa, para a glória do Senhor, para o presente de Deus para a nossa vida, para a nossa família. E não é nossa, é do Senhor, sabe? Porque foi presente dele, mas é dele. E o Senhor, além de ele dar presente, ele ainda acrescenta, viu? O que o Senhor te deu é teu, e ele só vai acrescentar. Aleluia. Glória a Deus. O que o Senhor nos dá é presente, é nosso, ninguém toma, ele não toma, ele só faz acrescentar. Né? E aqui é para os irmãos entender o que é o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E aí, quando a irmã disse, ainda questionou, mas Jesus, a casa da mãe da irmã é uma casa tão bonita, e o Senhor disse para ela, mas eu vou dar outra em cima. E aí, nessa hora que a irmã falava isso, eu via direitinho a minha mãe recebendo uma bênção do governo que ela tinha recebido muitos anos, que ela já tinha, ela, sabe? Que ninguém já não estava nem aí, de tantos anos. E de repente a minha mãe recebe um telefone no Banco Central, para ela comparecer, aí ela foi com a minha irmã, chegou lá, estava lá. E aí a irmã fez isso que via até a placa do CREA, autorização do CREA lá em cima da minha casa, né? E aí, para a glória do Senhor, esse dinheiro vai para a conta da minha mãe, ela já vai começar a construção. E eu quero dizer para os irmãos, é porque nós somos bons. Qual é o pensamento que o Senhor tem de nós? Né? Eu estava andando essa semana pelo centro, eu vou me alargar muito na rua. Estava andando essa semana pelo centro, andando ali pelos boxes, e de repente o Senhor me tocou.
pedi, assim, eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, que pensamento tu tens de mim? 3 vezes eu perguntei isso pro meu Deus, ali andando. A palavra diz que é pensamento de paz, não de morte. E isso foi que o Senhor me respondeu, pensamento de amor e de paz. E ali, meus irmãos, eu saí daquele lugar maravilhada. E fui parar ainda num box de um crente para comprar uma saia para mim. Acabamos falando do Senhor também lá. E de lá, eu fui a um endereço onde a minha professora me deu para comprar material. Quando eu chego naquela loja, eu me senti muito mal. E voltei para trás. Era lá no terceiro andar da Galeria Pedro Jorge, um lugar tão feio, um cheiro tão horrível. E eu comecei a me sentir mal. Aí voltei, desci as escadas assim, numa rapidez tão grande, parece que algo queria me pegar. E aí quando eu chego em casa, o Senhor disse assim, pega o nome daquela loja e escreve. Eu escrevi no papel, o Senhor disse, agora lê o contrato. Quando eu li, tinha bem nome. O Senhor não deixou eu tocar na mercadoria de uma empresa em que ela é consagrada ao diabo. Porque isso, meus irmãos, que o Senhor nos ama. Certo? Então, nós andamos por um caminho que o Senhor quer. Ele não quer que a gente edifique nossa casa com o que não vem. E ali eu me maravilhei. Foi uma coisa tão simples, né? Devo escrever aquele nome naquela caderneta e o Senhor disse, não, ao contrário. Quando eu li demônio, o nome da loja é Nômade. Aí escrito ao contrário é demônio. Aí eu fiquei, meu Deus, que misericórdia, como é que uma pessoa colocou na sua empresa, dando glória ao demônio, né? E disse, eu te louvo, te agradeço, porque ele não trouxe para minha casa uma opção. Porque eu ia comprar um material para eu trabalhar. A partir daquela matéria-prima, eu ia ganhar o meu dinheiro, mas será que eu ia ser abençoada? O Senhor não deixou. O Senhor me deu foi um grande livramento e maldição na minha casa. E aqui eu agradeço a minha oportunidade de Jesus. Igreja, na paz do Senhor. Alegria, irmão Alexandre, né? Contar mais uma vez. Deus abençoe, Jesus. E a igreja. Eu quero contar um livramento que eu tive essa semana de assalto. Estava no ônibus do Jereissati, novo Maracanã. Eu fui sempre lá, peguei, aí ia descer na paz do Sara para pegar o Bradesco. Aí eu sentei atrás, aí eu comecei a dar os políticos tem que passar, né? Meu irmão, só deu tempo de passar, demorou 5 minutos, 2 carentes, pegou com a faca, encostou no pescoço do cara, né? Aí levou o relógio. Aí eles não param o ônibus, quer dizer, ele queria saltar atrás e passar para frente. Aí os caras disseram, não, continua, para o motorista, para abrir as portas, né? Aí ele fez justamente, parou. Aí tem as pessoas correndo, já andando assim, o cara ficando parado, só descendo, né? Se apavorou, né? Que o cara puxou a faca e botou no pescoço do cara. Então isso aí, irmãos, é curso de livramento que Deus não tem nos dado. Vai para a esquerda, não vai para a direita. Então agradecer a Deus, porque foi naquele momento eu estava só ali. Eu subi no estava só atrás, eu me sentei. Mas mesmo tempo ele me proporcionou para me passar para frente. Mas assim que eu passei, sentei mais na frente a coisinha, aí aconteceu essa tragédia aí. 2 rapazes entrou, outro a faca, né? Aí o que estava atrás, o rapaz está até dormindo, se apavorou, porque ele dormindo mesmo, a faca dele, o cara pensou que era brincadeira. Aí levou o relógio, aí levou as fotos do senhor lá, levou, ou foi o dinheiro, eu sei que levou. Com uma rapidez grande. Aí eles desceram, aí foi, normalmente dobrou a esquina, né? Cada pai aí. Então eu quero agradecer a Deus por esse livramento. Né? Porque ali naquele momento, ninguém sabe, né, o que ia acontecer. Então, Deus, ele guarda a sua igreja. Deus, ele protege a sua igreja, onde ela estiver. Porque eles vão entrar, tu colocar os teus pés, será abençoado para a entrada e para a saída. Mas para eles não sentar em espírito. O Senhor fica para os teus anjos. Porque eles, quando aos pés nós estamos nesta terra, né, é mal, né? Estamos aqui neste mundo, a maldade, a perversidade. Então eu tenho a agradecer a Deus por esse livramento. Que Deus te abençoe. Então são pequenos testemunhos, irmãos, que a gente conta para a glória de Deus. Porque tem livramento que nem percebe. Mas tem tantos livramentos que Deus nos dá que a gente não percebe, né? Mas isso é porque Deus é bom, Jesus é bom. Aleluia. Então eu só tenho a agradecer a Deus e me alegro, né? Estar aqui na festa da irmã. Deus abençoe toda a igreja. Eu estava pedindo, Senhor,
Cada um que está aqui são teus santos. Cada um que representa uma família. E todos saem aqui abençoados para a glória de Deus. Amém? Amém. Também, nesta tarde, eu gostaria de agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor deu. Eu estava em casa e o Senhor disse assim, olha, deixa tudo e vai no Timbozinho. Eu disse, Jesus, eu estou tão cansada, estou tão cheia de dor para ir no Timbozinho, Jesus. E o Senhor disse, vai, é para ir. Eu fiquei fazendo hora, levar um prato, botar uma roupa de molho, fazer isso. E aquela coisa, vai no Timbozinho, vai no Timbozinho. E chega lá, você vai orar pelaquela jovem. Ela está até candidata aí. Mas não foi só pelo fato dela, porque o Senhor necessitava mesmo também de dar um grande livramento. E eu disse para um menino da minha neta, meus netos postistas, eu disse, você quer ir comigo lá no Timbozinho? Não tem ninguém para me chamar para ir? Ele disse, não, eu vou, mas a Vitória, sei que a gente ia tranquilo, né? Quando eu ia, a minha mão era a mão direita, mas o Senhor disse, volta para a esquerda. Vem para a esquerda. Eu subi na esquerda do colégio, né? Eu fui todo o tempo ali, coloquei as crianças em cima da calçada, ia pela veredazinha do caminho, bem distante do carro. Quando eu vi foi o carro sair da mão direita e ir para cima de mim. Mas, irmã, era tanto assim onde ele passou. Deus foi tão bom, tão fiel, que me livrou até os meus cotovelos. Eu só fui me agarrar no poste. Nem as crianças viram quando isso aconteceu. E eu olhei pelo retrovisor, só vi quando o homem fez assim. E ele foi todo o tempo olhando, porque eu fiquei passando assim mal e não queria que as crianças tivessem notado que eu estava sentindo alguma coisa. Mas eu disse, Jesus, eu vou voltar ao Senhor, avança. E eu fui até essa casa, chegando ali, tomei água e nós oramos, foi uma bênção, realmente o Senhor queria dar um livramento muito grande a essa jovem para a glória de Deus. E o inimigo estava aperreado porque a ousadia dele estava sendo desfeita, né? Passou esses dias, eu disse, Senhor, por que esse homem quis me matar, Jesus? Porque tinha ele sair da mão dele e querer me matar. Mas as coisas, olha, irmão, Deus não deixa nada oculto nem escondido. Nada, 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 nada. Eu não tinha ele como meu inimigo. É o esposo de uma grande irmã que tem nos ajudado muito também aqui nesse trabalho. Mas esse homem tomou um ódio tão grande, ele está com ódio de morte de mim. E ela conversando comigo, né? Ela disse, mulher, eu queria tanto lhe ver, irmão, para lhe pedir desculpa. Eu disse, por quê? Aí eu disse, Jesus, e ela disse, irmão, você me perdoe, daquele dia que você ia para a igreja de manhã, creio que para a escola dominical, o meu esposo ia jogar o carro por cima de você. E eu disse a ele, não acelere. Não faça nada com os ungidos de Deus, que você não sabe o peso da mão do Senhor. E eu ia morrer de graça, eu nem sabia que ele tinha esse primeiro intento comigo, né? E foi quando ele me viu, eu só ali com as crianças na pista. Eu disse para ela, não é a primeira vez que o seu marido tenta me matar com o carro. É a segunda vez. Aí chegou um recado para mim fazer uma visita na casa de uma sobrinha dessa mulher, ali para o Henrique Jorge. A irmã disse, vamos, eu pago a sua passagem porque não tem carro para a gente ir. Então nós fomos. Quando chegou lá, estava ela, a sobrinha dela, aí nós oramos, almoçamos, e a sobrinha dela olhando para mim. Olhando para mim, começou a chorar. Eu disse, minha filha, você está sentindo alguma coisa? Ela disse, tô, irmã. Eu estou tão incomodada, eu queria conversar uma coisa com a irmã, mas eu tenho medo que a irmã, de agora por diante, fique com raiva da minha tia, fique com raiva da gente, e se aborreça e não queira mais ter contato com a gente. Eu disse para ela, fala, minha amada. Eu disse, fala, abençoada. Aí ela disse, olha, irmã,
daquele dia que nós encontramos a irmã ali na pista, o marido da minha tia botou o carro para lhe matar e ele disse assim, poxa vida, ele errou. Ele errou. Aí disse, tu viu, Georgiane? Quase que dava certo. Eu estou com tanto ódio daquela macumbeira. Enquanto eu não fazer um ato com ela, eu não sei. E a mulher dele não sabia do que foi. Seu marido, pela segunda vez, tentou me matar. E ele deu ordem para a esposa dele que não é para mim chegar perto da casa dele, não é para eu ter mais contato com a esposa dele, a gente conversa de escondidas, ela vem também aqui em casa escondida. Eu disse, olha, ela, irmã, não abre o B.O. contra ele. Eu disse, não, irmã, não abre B.O. contra ninguém, não. Eu só abro o B.O. com Jeová. Eu só abro o B.O. lá com Jeová. É mais seguro. É, eu abro o meu B.O. com Jeová. Se ele aguenta a vara de ferro do Senhor, ele continua brincando com Deus, né? E eu estou agradecendo a Deus porque eu ia morrer de graça. Morrer, eu sabia que eu não ia morrer. Aleluia, porque quem tem promessa de Deus não morre. Se o Senhor me tirou eu de lá da sepultura, me tirou de lá da mão, porque Ele tem alguma coisa ainda comigo na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Mas eu poderia estar, louvado seja Deus, num hospital uma hora dessa, né, irmão? É que eu estou agradecendo a Deus, aleluia, porque todo intento de Satanás contra a minha vida e a sua vida, Deus tem de ser para a glória de Deus, né? Que eu agradeço a Jesus, aleluia, o grande livramento que o Senhor deu, e eu tenho orado para ela. O Senhor disse para mim, olha, se consagra e se prepara, porque tu vai ter teu nome. Que ele ouça ou deixe de ouvir. Glória a Deus. Mas você vai falar comigo. Aleluia. E eu estou me preparando para ter uma conversa santa com este inimigo. Aleluia. Para a glória de Deus. Né? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus e o livramento. Ei, Denis. Ei, esconda na cabeça dele e limpei. Vem cá. Eu puder direção, ligeiro. Nem perca de tempo. Aleluia. Está se abaixando, Ele está se abaixando. É que ele engordou, mas o é que é uma besta. Aqui está na Paula, parece um carro. Fala mais alegria na graça para o Senhor, irmão. Amém. Uma agradecida a Deus, né? O tempo vai resumir rápido, na verdade. A gente chegou também a conhecer a irmã Jô há alguns dias atrás. Estamos dizendo uns 2 anos, a gente tem conhecido a irmã Jô. É um lugar qual Deus direcionou para que viesse a acontecer, né? Essa reunião, essa comunhão entre vós nos dias de hoje, os dias passados. E irmã Jô, ela acompanhou bem o tempo de, possamos dizer, uns dias atrás, no início do ano passado, do que o diabo tentou contra a nossa vida. O que eu posso dizer contra a nossa vida, como ela acabou de falar, certo? E Deus, ele tem nos abençoado. Na verdade, sempre nós ouvimos as pessoas falarem assim, só você estar aqui já é uma bênção, e é bem verdade. Porque se você olhar, a verdade, se você olhar para trás, você vai saber quem você é. Se você olhar quem é o dia de hoje, quem você é, há uma diferença muito grande. E às vezes nós buscamos a ocasião para que Deus venha nos abençoar da maneira que a gente quer, mas a verdade que é no tempo de Deus, é na vontade de Deus. E o que Deus tem prometido durante esses dias, essa caminhada, Deus tem cumprido. Então assim, o diabo tentou em janeiro do ano passado nos derribar totalmente, ele tentou de várias maneiras. Mas a verdade, quando Deus ele garantiu para mim, garantiu para você, ele estava contigo, está segurando a tua mão, é porque é bem verdade. E assim Deus ele tem, eu posso sempre dizer isso, Deus tem me suportado, está ainda hoje de pé, diante da presença dele, pela misericórdia dele. Então Deus ele tem nos abençoado, irmã Jô é testemunho disso, orou junto comigo e outras pessoas a mais, sabe o que a gente viveu, mas para que nós possamos estar de pé. Aonde eu quero resumir, Deus ele sempre vai estar com os ouvidos abertos, vai estar nos ouvindo, sempre vai estar com as mãos dele encolhidas, não encolhidas, mas sim abertas para nos abençoar. Deus ele vai estar sempre, aleluia, dando-nos livramento. Deus tem nos dado grandes livramentos. Deus tem, irmão, você sabe disso é a realidade.
Deus, enquanto você estiver seguindo Ele, em espírito e verdade, e você andar com sinceridade diante de Deus, jamais Deus vai se voltar para que não possa, aleluia, estar do teu lado, para que não possa te abençoar. É assim a realidade da nossa vida. Então, assim, vou resumindo, porque tem outras pessoas que com certeza vai ter essas oportunidades, mas eu só quero dizer, Deus, Ele tem nos abençoado. Muitas pessoas olhavam para mim, a verdade, que andava com a Bíblia na mão, que anda com a Bíblia na mão, e começa a olhar para você com um olhar diferente. Se a gente for se preocupar com esse tipo de pessoa, você não vai arrumar nada. Mas eu só te digo uma coisa: se preocupa somente em fazer a vontade de Deus, se preocupa somente, aleluia, obedecer a Deus. Porque no momento que o homem ou que a mulher está obedecendo a Deus, pode ter certeza que Deus, Ele vai transbordar a tua vida, não só, aleluia, de bênção, mas também de alegria. Tem momentos que nós vamos passar por coisas até que muitas vezes começamos a pensar o porquê, perguntar, indagar, mas quem somos nós para estar perguntando? Ouvimos isso muitas vezes em ciclo de oração, mas onde eu quero te dizer, somente continua, aleluia, diante de Deus, e suportando muitas vezes, aleluia, as afrontas que o diabo ele coloca contra as nossas vidas. Mas é dentro dessas afrontas que Deus mostra que é Deus. Porque baixou de que ele é Pai. Quando Deus, aleluia, teve a misericórdia de me chamar, Ele disse um dia: meu filho, estou eu fazendo assim, vou fazer assim. Eu tenho visto o que Deus tem feito, canto de paz. Aí muitas vezes a gente corremos por um lado, corremos por outro, e diz assim: Jesus, onde é que está? Ei, ele diz assim: olha, já está nas tuas mãos. Mas aleluia, quando os olhos contemplar, aí onde é que tu vai saber ver que eu sou Deus? Não, Deus é Deus a todo momento, Deus vai ser Deus, aleluia, constantemente, aleluia. Se eu viver 100 anos, Deus vai ser Deus, aleluia. Se tu viver 200 anos, Deus vai ser Deus. E aí muitas vezes nós pensamos: show, plá, plá, plá. Eita, meu Deus, Ele tem sim promessas, tem. Essas promessas, irmãos, vai plá, 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 plá. Vai ser assim diz o teu Deus nesta tarde. Não tem ai, tem cabachubi de guiama, vai perguntar: Deus, aonde é que estavas tu, Senhor? Assim diz o Senhor para ti. Ele te responde nesta tarde: faz da tua vida. Porque Deus, aleluia, ai, te capaz. Tu já ouviu isso, irmão, mas tu vai ouvir de novo. Deus vai te surpreender, para que tu saiba que Ele é Deus. Assim meu Deus, aleluia, diz assim: olha, para de se preocupar, sobre de preocupar, assim diz Ele: ai, que eu sou contigo. Ele diz que tudo pode. Ai, meu Deus, aleluia. Aquele versículo que é bastante conhecido, mas diz: ai, te caiu. Aleluia, que é impossível para o homem, é possível para o teu Deus, eu sei não tem aqui. É impossível para ti, ai, de camando na blaçoia, ele sai. Ai, de camando, ele sai com providência, ai, te quebra, pai. Deus, ele começa somente assim, ó, não tem errado. Aí deixou me convocar no pé. Glória a Deus. Mas não pergunta, decamando abraçou. Abraçou que me der pai. Assim, irmão, eu quero agradecer essa oportunidade. Aleluia, esse casal aqui, eles também estão nessa tarde, neste lugar. Eles também têm contemplado o que eu tenho vivido. Mas se eu estou de pé, se você está de pé, aleluia, assim. Meu Deus, que negócio. Ai, que filho é pai. Ai, que povo, sai. Irmão, todas as provações, eu quero te dizer que vale a paz. Mas irmão, fala em provação, mas viver, querer viver, ai, é difícil. Mas eu quero te dizer que ele dá provação, é um Deus que prova que é Deus. Nada pode impedir. Ai, o diabo ele inventa, ele faz, e Deus desfaz. Amando louvar. Ai, biofaz. Aleluia. Muitas vezes, irmã, quando a gente está naquela situação difícil, cadê o louvor? Ai, dói. Espinha, o negócio amarga. Aí você disse: Jesus, e agora? Me socorre. Ele sopra. Ele sopra. Ele sopra, ele tem muita misericórdia dele. Só fico diante de Deus e dizer assim: eu tenho sido nesses últimos dias de para Deus. Ramando de seu Pai. Eu sei, aleluia, diante de Deus, o que Deus tem feito por mim. Eu não tenho sido ingrato para Deus. Não tenho sido ingrato, mas pela infinita misericórdia dele, ele vai continuar sempre
ao meu lado. Aleluia. Como é que você diz que você tem sido ingrato? Deus, ai, que der. Porque, aleluia, muitas vezes Deus diz que faz isso, e muitas vezes a gente fazendo de conta que não escutamos. Deus diz que vai acular, não vou, me acomoda. O que eu faço? Aí como é que eu quero? Mas ainda, Deus ele tem cumprido o que ele tem prometido há 5, 8 anos atrás, Deus tem cumprido. Mas o que Deus prometeu a partir, aleluia, de hoje, ou a partir de amanhã, ou de ontem mesmo, aleluia. Quanto mais você buscar, quanto mais você tiver, mais ele vai resumindo, bênção. E eu te agradeço a oportunidade. Aleluia. Santo Jesus. Amém. Igreja Santa, eu tenho um testemunho a falar para a igreja, porque, aleluia, antes de ser evangélica, antes de Deus me trazer para a graça, eu servi ao diabo, aleluia, ali eu tinha várias consagrações, eu tinha 21 vestes, a cada veste era dedicada a um demônio, aleluia, ali eu aceitei Jesus. E ali, aleluia, Deus foi me transformando. E eu até testemunhei aqui nesse lugar, que eu não podia vestir roupa que não fosse coberto, aleluia, Santo Deus, os meus braços. Mas aí Deus é misericordioso, aleluia, para se cumprir, aleluia, a palavra na nossa vida. Porque, aleluia, em 1ª Epístola de João, aleluia, no capítulo 1, no versículo 9, se diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia, nos purificar de toda injustiça. Aleluia, eu perguntava, Senhor, por que, Senhor, eu andar com essas vestes, enquanto tem tanto crente que veste, aleluia, uma calça comprida, veste uma blusa normal, e eu não entendia. E ao conhecer, aleluia, nesse percurso de missionária, aleluia, passando por igreja, pregando, aleluia, encontrei uma serva do Deus, aleluia, uma pessoa muito, aleluia, Santo Deus, usada por Deus para a libertação, e olhou para mim e disse, irmã, aleluia, Deus tem que fazer uma libertação na tua vida. Eu disse, eis-me aqui, estou pronta a receber, aleluia, como Ele quer, aleluia, que eu ande na terra dos viventes. E aí ela disse, irmã, lá na 1ª Epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, se diz, se confessarmos os nossos pecados, mais uma vez, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nisso, irmão, eu tinha, aleluia, no tempo, aleluia, que eu tinha as vestes, aleluia, 21 vestes, eu entrei num quarto escuro e fiz, aleluia, um pacto, aleluia, com um demônio chamado Pai Seta Branca, aonde tinha entregue o meu corpo àquele demônio. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que nós confessamos o nome dele, passamos para uma nova vida, mas a palavra também diz, se confessarmos os nossos pecados, ele vai nos purificar de toda injustiça. E ali, aleluia, como serva de Deus, eu andava com aquelas rouponas parecidas uma véia, aleluia, ali, aquela serva que me encontrou disse, olha, irmã, tu tem que confessar, aleluia, com tua boca, aquele pacto que tu fez com aquele demônio. E a partir daquele momento que eu disse, Senhor, quebra este pacto que eu fiz com o Pai Seta Branca, aleluia, naquele mesmo momento, aleluia, o Senhor quebrou este pacto, aleluia, me tirou da injustiça de viver com aquelas roupas grandes, aleluia, hoje eu visto, aleluia, roupa normal, como qualquer outra crente, aleluia, anda, e pela misericórdia de Deus, Ele me libertou dessa injustiça, aleluia, eu agradeço a Deus, aleluia, a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.